Glória a Deus. Meu amado irmão, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, meu filho. Pois bem, esse vídeo que será gravado hoje, eu considero um dos mais sérios e mais importantes até agora gravado. Porque ele é um tema tão menosprezado, irmãos, tão estudado de uma maneira tão pouca, tão pobre, mas de uma importância gigantesca. Então eu posso resumir assim: ele é pouco explorado, mas deveria ser alcançado e levado a milhares. Eu quero falar de um tema agora que é o mal deste século, que são doenças espirituais. E de antemão eu já quero deixar claro aqui, eu não sou especialista, não sou nenhum especialista no assunto, não quero aqui puxar, como diz o ditado, a sardinha para o meu lado. Mas nestes últimos 4 anos, pelo menos, o Senhor tem nos colocado à frente de uma obra que é mais conhecida como obra de cura e libertação. Então, o mundo espiritual, ele é visto na prática. Não tem cursinho de como expulsar demônios, não existe cursinho, pelo menos eficiente, porque métodos humanos não vão resolver isso. Teorias humanas não vão ajudar nessas coisas. Se não tiver com a presença do Espírito de Deus, eu aconselho, não enfrente. Se você não for chamado para essas coisas, não enfrente. Se Deus não confirmou o seu chamado na boca de 1, de 2, de 3, ou se apresentou a você em sonhos ou revelações, te falou realmente que o Senhor te capacitou para isso, não vá. Não vá, porque você vai sofrer. Mas ao mesmo tempo eu falo isso não é para amedrontar você. Porque como eu clamo e como eu choro e como eu peço ao Senhor que Ele levante muitas pessoas envolvidas e desejosas desta área. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, então talvez eu divida em 2 etapas. Mas eu quero, nesse pouco conteúdo, e eu faço um apelo, pessoal: divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque dificilmente você vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai congregar, ou vai morar numa região sem que você conheça, conviva ou tenha dentro de casa pelo menos uma pessoa com esses sintomas. Doenças espirituais. Quais são os seus sintomas? Vamos lá. Para entrar nesse vídeo, eu quero com você estudar um texto bem interessante aqui. É um texto que fala do livro de Jó. E o Senhor literalmente me deu umas dicas para examinar a fundo esse livro, de modo que o sofrimento de Jó, ele serviu de grande aprendizado e ainda serve para quem quiser conhecer um pouco do mundo espiritual e das armas de Satanás, e da sua maldade, e da sua fúria e do seu ódio. Antes mesmo de começar sobre o texto, eu quero dar algumas diferenças aqui. Primeiro, doenças espirituais, elas são diferentes de doenças naturais. Há doenças que são naturais. Por exemplo, você trabalha como caixa de um banco, você digita o dia inteiro, então a tendência é você ter dores nos ossos, nos ombros, nos dedos. Você trabalha sentado, como por exemplo, como é o meu caso, em ramo de escritório, e você fica ali 6 horas, 7 a 8 horas sentado, você vai ter problemas na coluna se você não souber sentar corretamente. Você trabalhando pesado, você é pedreiro, você trabalha no serviço braçal, e você vai ter problemas logo nos ossos se você não se cuidar. Então, há doenças naturais, que a medicina está aí, e ela vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Então eles estão aí para ajudar. Mas há 3 situações que eu costumo brincar. Quando uma doença chega na sua vida, no caso uma enfermidade, você pode ser tratado com a tradição dos avós, né? Com chás, com conselhos, com um estilo de vida de acordo com aquilo que você aprendeu na tradição. Não resolveu, o chazinho não resolveu, o remédio caseiro não resolveu, as técnicas caseiras não resolveu, então você vai para a medicina. A medicina vai fazer exame, vai pedir vários exames. Os exames não resolveram, a medicina não acha a cura, não tem diagnóstico, ou se tem diagnóstico não consegue resolver, ou te colocou numa escravidão de remédios controlados.
Então, meu querido, procure o fabricante. Ninguém melhor que o fabricante para resolver um problema de um corpo que ele mesmo fez. Então, procure a Deus. Eu sei que é uma brincadeira aqui, mas procure a Cristo. Agora, quais são os sintomas? Como começa uma doença espiritual? Veja isso. Primeira coisa que ele vai afetar é o sono. Todas as pessoas que sofrem com doenças espirituais têm dificuldades com o sono. Ela seca os olhos, ataca o corpo e a mente. Jó 7:4, Jó 30:17 vai falar exatamente da sua dificuldade para dormir e do bombardeio que era a sua noite, o sofrimento que ele tinha. Então eu conheço jovens que passam a noite clara, seca os olhos dessa menina, dessa moça, e ela dorme de dia. Você fala que menina é preguiçosa, mas ela não tem sono à noite, ela não consegue dormir. Então, ela, por mais que se esforce, rola a noite inteira, não consegue dormir. Então os olhos secam e ela passa a ter alguns gostos estranhos. Eu vou falar agora sobre alguns deles. Aí vem visões. Essa pessoa passa a ter visões que só ela vê. Perturbação noturna, a presença de alguém no quarto, a presença de alguém no ambiente. Aí vem causas, doenças, dores. Eu tenho um exemplo aqui de Jó 30:9-10, que a gente vai ler, onde ele tinha visões de criaturas que vinham perturbá-las à noite. Criaturas em forma de crianças, por exemplo, para perturbar mais ainda a sua mente, porque ele perdeu exatamente seus filhos. Dá também doenças espirituais, vão causar imediatamente doenças físicas, isso é automático. Toda doença espiritual ela vai causar uma dor no corpo. Há um caso de uma moça que há 18 anos estava encurvada e a doença era um espírito imundo que estava nas suas costas. Então ele a encurvava, deu-se até o ditado de espírito de porco. Alguém que só consegue olhar para o chão, não consegue olhar para as coisas do céu. E essa moça foi curada no meio de um culto, num sábado, e os fariseus se revoltaram com Cristo. É mais ou menos o que está acontecendo com algumas igrejas, onde pode ser tudo. Cantar, fazer festa, congresso. Mas não pode orar contra os enfermos e contra os demônios, porque causa escândalo. É simplesmente lamentável. Essa é a expressão que a gente encontra por aí. Eu tive igrejas que praticamente, não com essas palavras, mas quase que me proibiram de citar a palavra demônios. É um absurdo um negócio desse. Eu fico assim preocupado em que nível que as igrejas do Senhor chegaram, que os pastores chegaram. Tratamentos medicinais são insuficientes, vai levar essa pessoa à falência. Ela vai gastar tanto com dinheiro e com remédios que vai ser uma coisa absurda. Há um caso de uma moça, de uma mulher, Marcos 5, que ela há 12 anos ela sangrava, gastou tudo que tinha. E é semelhante ao que está acontecendo hoje. Eu vi uma matéria num canal de uma rede TV, uma rede fechada, e era sobre doenças desse século, 7 doenças, e cada uma delas, pessoas chegaram a gastar 2,5 milhões de dólares com o tratamento, e não resolveu. Doenças com cada nome estranho. Mas quando você vê, na hora que eles começam a falar os sintomas, você percebe que não é só uma doença. Tem algo a mais por trás disso dali. Então, além de afetar o sono, secar os olhos, dar insônia e ansiedade, perturbar a mente, dar visões e perturbação à noite, principalmente à noite, dando dores físicas, dores que os exames não acham, ainda leva a pessoa à falência. Mas todas elas atacam a alma, elas dão angústia, dá sensação de impotência e a pessoa chega a desejar a própria morte. É uma coisa assim horrível. Só sabe mesmo quem convive. Vamos lá. O mal desconhecido. Olha esse texto de Jó. Agora, porém, se riem de mim. Jó está falando de criaturas de pessoas, supostamente pessoas que vêm até ele. Agora, quem são essas pessoas? Olha isso. Os de menor idade do que eu, ou seja, jovens, crianças, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Pessoas que eu não colocaria nem para dormir comigo, nem morar na minha casa, nem comer ao redor da minha mesa. De que também me serviria a força das minhas mãos, daqueles cujo vigor se tenha esgotado, ou seja, eu não tenho como tratar isso com forças humanas. De míngua e fome se debilitaram, eram pessoas secas, recolhiam-se para lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Essas criaturas não eram homens e mulheres comuns. Apanhavam malvas, olha isso, junto aos arbustos, e seu mantimento eles comiam raízes dos zimbros.
Jó estava tendo visões de criaturas que vinham à noite como crianças para perturbar a sua alma. De modo que ele ficou tão desesperado, que ele cita um conhecimento que o próprio Cristo repete em Mateus 12:43. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam contra eles como contra o ladrão. Então Cristo fala assim, o espírito imundo, quando sai do homem, ele vai para os desertos, lugares áridos. E Jó cita os detalhes dessas criaturas quando perdem um corpo, por onde são obrigados a andar até achar outro lugar para poder habitar. Porque, irmãos, os demônios são parasitas. Eles vivem alojados no corpo de alguém. Quando essa pessoa cruza com o homem de Deus e eles são expulsos, eles perderam o território. E aí eles vão passear, vagar e jogar-se nos desertos. Mas vão tentar retornar. Mateus 12, do 43 a 44. Passando um tempo, eles vão tentar retornar para o mesmo corpo. E se esse corpo estiver desprotegido, ou seja, é muito grave isso. Você visita uma família, você fala, meu filho, o seu problema realmente não é doença natural. Mas só um pode te livrar disso. Você quer entregar a sua vida a Cristo hoje? A pessoa fala, não estou pronto. Então eu aconselho, não ore. Não ore. Não expulse. Porque se você orar e esta pessoa não quiser entregar-se a Cristo e abandonar as práticas que deram espaço para que os demônios invadissem, eles vão tentar voltar e vão conseguir. E trarão mais 7 piores do que eles. E o estado deste homem será pior do que o primeiro. Então vamos lá, continuando. Eles iam habitar em barrancos dos vales, cavernas, terra das rochas. Eles gritavam e bramavam entre os arbustos, ajuntavam-se debaixo das ortigas. E Jó tinha essas visões, principalmente à noite. Olha a característica deles. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome. Isaías 14:20. Eu risquei a herança, eu risquei o nome desses malditos. Nem o nome eles têm. Esses espíritos malignos, eles gostam de ser chamados por apelidos. Nos centros de umbanda, candomblé, na macumbaria, seja lá onde for. Mas eles nem têm nome. Eles perderam até isso. O Senhor riscou o nome deles. Tanto que Cristo nunca chamou Satanás de Lúcifer, nunca chamou os demônios pelos nomes. Porque eles não têm nome. Cristo deu um título a uma multidão que eles mesmos se auto-intitularam. Somos legião. Somos legião. Marcos capítulo 9. Somos legião. Mas não passa disso. E da terra eram expulsos. Desculpa, Marcos capítulo 5. O demônio gadareno. Agora, porém, sou a canção, veja, servi de vergonha para eles, servi de provérbio, de piada, abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Olha o estado desse homem, como esse homem sofreu com o ataque dos demônios. E ele fala aqui, porque Deus desatou a sua corda. E aqui é um segredo de Deus. Demônios são controlados por Deus, como pitbulls amarrados em cordas. Mas quando eles invadem a vida do filho de Deus, por exemplo, alguém que está numa igreja, esforçando para servir a Deus, quando eles acham motivos, brechas legais na lei do Senhor. Então o Senhor, porque é um juiz justo, a lei vai ser aplicada mesmo, infelizmente. Mas o Senhor às vezes faz isso para que o filho volte-se para ele e corrija o seu pecado. Me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Vamos lá, terminando. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés, preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Olha o que Jó sofria. Desbaratam-me, fecham o meu caminho, atrapalham a minha passagem, promovam a minha miséria. Contra eles, um grupo inteiro, não há ajudador. Mas só que Jó assume, vem contra mim como por uma grande brecha, pecados meus. Mas Jó cometeu pecados para aquilo, Gessé? Cometeu, meu amado. Numa oportunidade o Senhor vai dar uma aula sobre isso, a gente vai preparar um material. Jó cometeu 3 erros que não tiravam a sua salvação, mas que nós cometemos muitos como esses. Mas dão brechas para demônios e sofremos à toa. Revolvem-se ou se movem entre a assolação, como muros caídos. Sobrevieram-me pavores, que é o que tem à noite mesmo, como o vento persegue a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. De modo que ele pediu, agora derrama-se em minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. Jó chegou a pedir a própria morte, com tanto sofrimento. Ok, então nós estamos vendo um texto que fala do mundo espiritual. Mas quais são as formas de perseguição que você vai encontrar quando se trata do mundo espiritual? Eu coloquei essa imagem de fundo aqui como chuva,
Porque a vida da pessoa fica assim, tenebrosa, chuvosa, sempre angustiada. Começa com sonhos e pesadelos. Primeiro com cobras. Perturbações malignas, primeiros sonhos são cobras, animais peçonhentos, ratos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Visões, a pessoa passa a ver outras criaturas, mulheres, sombras de crianças, vozes. A pessoa está lavando uma roupa aqui na lavanderia, alguém chama lá na porta, você vai lá, não é ninguém. Vultos, você está fazendo uma comida e parece que alguém passou por trás de você, você olha, não é ninguém. Sombras nos cantos da casa, nos cantos de uma parede, no canto de uma coluna, numa área de serviço. E a pessoa vai passar com o médico e fala, eu estou vendo isso. Ele fala, olha, é coisa do seu cérebro, eu vou te dar um remédio aqui. Nem sempre é assim. Aí vem uma sensação de vigilância ou presença apavorante. A pessoa está aqui e de repente parece que ele está vendo alguém do lado. Ele olha, não é nada, mas tem um ser olhando para ele. Eu conheci um jovem que ele falou para mim, olha, eu sinto alguém atrás de mim 24 horas. Essa eu sinto, essa pessoa vem atrás de mim. É como se ele me abraçasse por trás. Realmente, orando por esse menino, manifestou um espírito maligno e ele foi liberto em nome do Senhor. Visitas noturnas materializadas. Pessoas que têm pesadelos tão reais, que alguns chamam de perturbação noturna, que às vezes não é nem mais sonho, que ela sente as dores. Eu conheci uma jovem que falou que sentia as dores de por exemplo, de um abuso sexual, e ela acordava com as dores no corpo. Há um jovem que teve pesadelos tomando tiros nas costas e acordava com as dores, como se fosse das balas no corpo. Pessoas que sentem outro sentar no seu peito, pegar na sua garganta, sufocá-lo. Realmente, isso é real. Isso é real. Mas é o cérebro que está produzindo isso. Aí a psicanálise fala, baseada em Freud. E Freud lá sabe sobre o mundo espiritual. Freud disseminou uma loucura entre a medicina. E nossos pastores, me desculpe, eu respeito a ciência, mas nossos pastores abraçaram esse estudo e fraquejaram contra os demônios. Porque mundo espiritual não se trata com teoria. Mundo espiritual se trata com o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu não fui até vocês com palavra de persuasão humana, mas com poder e ação do Espírito Santo. E o pior, enfermidades incuráveis. Esse é o pior. Toda essa perturbação se transforma em doenças. Olha esta imagem aqui. É uma imagem rara. Pesquisas hoje no país diz que de 10 pessoas hoje, pelo menos 7 não dormem mais em paz. Uma noite de sono inteira hoje, sem perturbações, é muito raro. E não é o cansaço, não é o excesso de trabalho, não. A pessoa literalmente ela é perturbada a madrugada dentro. E é um sofrimento mesmo. Irmãos nossos, parentes nossos, cristãos, servos de Deus, homens de Deus, pastores, esposas de pastores, que só dormem com remédios controlados. Se não tomar 30 gotas de diazepam lá, não apaga, não consegue dormir. E quando dorme é 2 horinhas, 3 horinhas. Se não tomar um captopril para pressão alta, se não tomar, sei lá, um clonazepam, enfim, um tarja preta, não dorme. E quando dorme, ao fechar o olho, começam as perturbações. Vamos lá. Agora, veja, eu vou dar algumas imagens aqui de algumas perturbações malignas e eu quero que você acompanhe comigo com calma. Primeira coisa, pesadelos. Segunda coisa, vozes. Só essa pessoa escuta. Terceira, sombras e vultos. Se você está tendo esses sintomas, não adianta você procurar psiquiatra, nem psicanalista, nem nada. Sinto muito, não adianta. Porque isso daí não se trata com teoria. Visões, a pessoa está no quarto e vê alguém acompanhando o outro do outro lado. É semelhante aqui, ó. Você está deitado e está vendo uma pessoa aqui acompanhando essa pessoa. Eu lembro de um caso de um rapaz, nós tivemos há 2 anos atrás, ele falou assim, olha, eu tive convulsões. Ele já estava com seus 47 anos e caía desde os 13 anos. Ele falava assim, olha, Jessé, da última vez que eu tive uma convulsão séria, eu via sempre um homem na porta do meu quarto, me vigiando a noite inteira. Amanhecia o dia, ele sumia, escurecia, ele voltava. Era um terror. Eu não podia sair. Estava preso no quarto e ele comigo me acompanhando. Terror noturno. Literalmente, a pessoa vem, perturba e destrói aquela alma. É um sofrimento. Eu acompanho muitos sites de esquizofrenia, de síndromes, de síndrome do pânico. Às vezes eu fico assim, eu me compadeço, eu mando mensagem para alguns ainda, tento dar um conforto, porque realmente só sabe quem sofre com isso. E esse vídeo eu estou gravando mais com o coração apertado.
Porque o Senhor Deus sabe como eu queria ajudar essas pessoas, mas o Senhor vai dar graça. E o mundo dessa pessoa fica igual isso aqui, ó. Uma floresta escura, negra, folhas mortas caindo na sua vida. A casa dessa pessoa, ela vai ouvir vozes, vai ouvir correntes, vai ouvir potes quebrando, vai ouvir panelas, janelas batendo. Chama alguém, levanta, vai ver lá, não é ninguém. Mas já sei, isso também acontece em lugares, acontece. Casas que foram, por exemplo, palco de rituais, palcos de orações para ídolos, isso é real. Se você cedeu sua casa para fazer orações para ídolos, para estátuas, colocou vela atrás da sua porta, meu amado, a sua casa virou uma passagem espiritual para essas criaturas. E muitos ali dentro não conseguem ter paz mais. Rituais foram feitos ali, brincadeiras com adivinhação, com o copo. Crianças, adolescentes, não brinquem com essas coisas. Literatura esquisita, magia negra. Isso vai trazer para o ambiente uma perturbação maldita. E vai dar sofrimento. E o mais grave, insônia, olho seco. Esse é o pior. Esse é o pior. A pessoa vira a noite inteira semelhante a essa imagem feia aqui, ó. O coitado, noite inteira seca. E começa difícil. Como é difícil. Então, esses tipos de sintomas, se você está tendo isso, meu filho, sinto muito. Não adianta você gastar com remédios. Para tudo. Dá um passo para trás. Não, chega. Chega. Se você congrega numa igreja e esse pastor não está afim de encarar esse problema, me desculpe falar isso, mas procure outra pessoa que possa te ajudar. Se ele não crê nos dons, não crê no ministério de libertação, ele não crê que é um ministério que Cristo atuou durante 3 anos, passou para os apóstolos passou para os discípulos, e a igreja do Senhor, ela tem essa função. Pedro, tu és pedra, em você eu lanço a pedra fundamental, tu és o pastor, Pedro. Mas Pedro, eu vou fundar uma igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Mateus 16. E ele lhes deu poder para expulsar demônios. Mateus 10:1. Vão, prega o evangelho, expulse os demônios, cure os enfermos, impõe a mão, unja com óleo. Marcos 16. Mateus 28. São tantos textos que Cristo dá essa ordem. Mas nós hoje, nessa geração, nós pastores, presbíteros, nos acovardamos. Infelizmente, a palavra é essa. Nos acovardamos em relação a isso. Mas já sei quais são os sintomas físicos. O que acontece com esses sintomas? A pessoa ela tem um turbilhão de imagens. Um turbilhão passa pela sua cabeça. Observe comigo aqui, ó. Primeiro sintoma de doenças espirituais, quando seguido de pesadelos e visões. Dores de cabeça. Mas especificamente na nuca. Todas as pessoas que eu acompanhei até agora, que têm pesadelos, visões e esses sintomas, há uma forte dor na nuca. Um peso constante nas costas. Por que, Gessé? Uma dor forte, principalmente no estômago. Veja, esses sintomas existem em todos? Não. Pessoas que têm dores frequentes no estômago, que é uma estratégia para a pessoa ficar seca e minguada, eles, quando eram crianças, a maioria deles, os pais eram envolvidos em rituais, em festas para ídolos, como por exemplo Cosme e Damião, como festas de São João, comidas oferecidas em centros. A pessoa ia, comia dessas coisas, bebia daquele vinho, comia daquele frango, aquela farofa, e até hoje tem dores fortes no estômago que pode gerar até câncer. Muitos vêm para a igreja, aceita Cristo, está na igreja, foi consagrado a obreiro, está trabalhando mas com essas dores. Mas o pastor que ele está lá, o homem de Deus, ainda não teve discernimento sobre isso. Então, dores na nuca, que elas se mascaram como pressão alta. Essas dores nunca passam, toma remédio. E aí gera uma escravidão de 12, 15, 18 comprimidos por dia. Por que um peso nas costas? Porque ele sobe como se fosse um cavalo, bem no meio das costas. E ele faz questão de chamar meu cavalo. Uma dor forte no peito, um aperto no peito, como se alguém esmagasse a mão da pessoa. Um cansaço insuportável, a pessoa não tem forças para nada. Os sintomas de labirintite. Labirintite, olha irmãos, me desculpe, mas até agora eu não achei nenhuma pessoa com sintomas de labirintite que não fosse espiritual.
vertigem, tontura, dor de cabeça constante, enjoo, desequilíbrio, um zumbido no ouvido. Esse é um espírito maligno conhecido como preto velho. Tensão no músculo, no rosto, como se desse uma paralisia parcial e uma ansiedade insuportável. São sintomas. E outra coisa, o mais grave, ventre. O ventre. Esterilidade e abortos inexplicáveis. Veja que eu estou separando 3 regiões que os demônios mais amam de atingir: cabeça, peito e ventre. E não é por acaso. Isso tem um significado. Meu querido, doenças espirituais existem. Eu vou dar uma pausa nesse pequeno vídeo agora, para que você possa continuar depois na outra aula. Doenças espirituais existem. E se você está se sentindo, passando por esses sintomas, eu aconselho: busque um homem de Deus urgente, aprenda a como libertar-se disso. Amém? Eu vou dar uma pequena pausa aqui e vamos prosseguir no próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.